Pessoal, beleza? Então, a gente vai falar hoje sobre transporte de solutos, capítulo 6 da versão aí 2013, mas da mais nova deve ser a mesma. Então, o que a gente vai ver? Nós vamos falar aí sobre transporte passivo e ativo, mas de solutos, não de água, porque água já ficou para outro assunto que a gente já viu, né? Hoje vai ser solutos, cátions e ânions. Vamos definir o que é transporte ativo primário e secundário, dentro do transporte ativo, claro, né? Então, nosso foco hoje vai ser um pouco do passivo e bastante coisa sobre transporte ativo, né? Aí vamos ver o que é esse potencial eletroquímico, né? Para os cátions e ânions. E vamos abordar as proteínas de transporte que realizam, né, a movimentação dos solutos através das membranas, né? Os canais, as carreadoras e as bombas, né? E aí o final aí, transporte de íons e carregamento xilema é coisa que a gente já viu, né? Esse carregamento xilema, então não tem muita coisa diferente, não. Então, assim, primeira coisa, hoje nós vamos falar de transporte, então esse transporte vai ser através de uma membrana, né? Então, o nosso foco, membrana plasmática, né? A gente pode dizer que ela tem duas principais funções, com destaque para o transporte, né, além da sinalização. Transporte, porque é o nosso foco do assunto de hoje, né? A sinalização seria relacionada a moléculas que estão ali na superfície da membrana, que percebem a chegada dos sinais, né, vindos de outras células. Mas o nosso foco é transporte, como que essa membrana coordena o transporte através dela, né? Então a gente vai ver os princípios físicos e químicos que governam o movimento de moléculas numa solução, né, atravessando uma membrana, e como esses princípios aplicam-se às membranas biológicas. Tá? Então a gente vai pegar esses conceitos teóricos e aplicar eles na prática para ver como que as membranas se comportam. Então, o sistema de transporte em células vegetais, né, os principais tipos de transporte em células vegetais são mediados por proteínas, né? Então, essa divisão que está apresentada aí, você já tem uma certa noção que a gente já definiu o que era aquele transporte passivo ou difusão, né? A difusão, principalmente, era aquele movimento em função do gradiente de concentração. Não gasta energia, é puramente físico, né? E a gente viu muito isso para as trocas gasosas, né, para o CO2 e para o vapor de água, né, nas folhas. E o transporte passivo a gente viu o fluxo em massa também, né, governado pela pressão, que explicava o movimento da água no solo, no xilema, né, que em maiores quantidades. Só que agora, tratando-se de solutos, a gente pode dizer que o passivo ou a difusão ela tem três subdivisões, né? Que seria a primeira, é aquela difusão que atravessa os ácidos graxos que compõem a bicamada lipídica sem utilizar proteínas canais. A gente vai ver isso aí. A difusão facilitada, que vai envolver já proteínas. E a difusão através de canais, que também são proteínas, né? A gente vai diferenciar essas duas aí, porque ficam muito semelhantes, né, à primeira vista. Mas a gente vai ver que existe diferença entre esses dois processos, a difusão facilitada e através de canais, né? Porque são proteínas diferentes. E segundo, seria o transporte ativo, né, que entraria o primário e o secundário. Aí a gente vai ter um detalhamento maior também, já que esse tipo de transporte gasta algum tipo de energia, né? Seja ATP ou gradiente de prótons. Aí a gente vai mais para frente detalhar isso daí. Então, para definir esse transporte ativo, como eu já disse, a gente pode dividir ele em duas classes, que é o transporte ativo primário e o secundário. Eu vou apresentar a definição aqui, o conceito,
E depois a gente vai ver isso com uma figura que vai ficar muito mais fácil de entender, tá? Então, o conceito aí para transporte ativo, primeira coisa que tem que pensar, transporte ativo, ele consome algum tipo de energia. Agora, qual tipo de energia? Essa relação do tipo de energia que é o que diferencia os dois tipos de transporte ativo, primário e secundário. Primário, gente, vocês têm que pensar sempre em ATP. Falou em transporte ativo primário, vai ser ATP. Transporte ativo secundário, gradiente de prótons. Isso eu estou querendo dizer a fonte de energia, tá? Qual a fonte de energia do transporte ativo primário? ATP. Qual é a fonte de energia do transporte ativo secundário? Gradiente de prótons. Primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês é isso. Qual é a fonte de energia? É ATP ou gradiente de prótons? Porque é isso aí que vai definir. Então, olha a definição do primeiro aí, ó, o ativo primário. Operado por bombas capazes de hidrolisar ATP e utilizar a energia liberada na formação de um gradiente de prótons. Olha o B, transporte ativo secundário, operado por transportadores ou carreadoras e utiliza a energia conservada na forma de um gradiente de prótons. Eu vou explicar na figura para vocês o que ele está apresentando aqui. Por quê? O transporte ativo primário ele consome ATP e gera o gradiente de prótons. Esse gradiente de prótons é a fonte de energia do transporte ativo secundário. Então, o secundário depende do transporte ativo. Mas não se preocupem agora, à primeira vista, que quando eu mostrar a figura vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Já, já. Essa daí, ó. O que vocês têm aí, ó? No interior dessa célula tem o vacúolo, né? pH 5,5, ácido. E depois tem o citosol, né? O citosol com a sua membrana aí também e com pH alcalino aí em torno de 7,2, né? Agora vamos analisar as proteínas que tem aí, ó. Primeira coisa, analise na membrana plasmática. Eu estou posicionando o mouse em cima aí, mas vai demorar para aparecer para vocês. Mas é essa bolinha vermelha que está aí sobre a membrana plasmática que está consumindo uma molécula de ATP e a setinha não mostra o que produz. Na verdade, mostra, seria a produção de um ADP, né? Porque a hidrólise do ATP vai formar AMP e ADP. Agora, preste atenção nisso daí, gente. O que essa proteína está fazendo? Ela está jogando prótons do citosol para fora para o apoplasto, para o espaço entre duas células. Tá? Então, vamos entender o que está acontecendo aí. Primeira coisa, o pH do citosol está escrito aí que é 7,2, então é um pH alcalino. E o pH das paredes celulares, que a gente chama apoplasto, prestem atenção nisso, é 5,5. Note que aí embaixo, à esquerda, está escrito em branco, pH igual a 5,5. Está escrito aí no slide, aí embaixo à esquerda, em branco. Seria uma região fora da célula. Aí você pode considerar o apoplasto das paredes celulares. Gente, desliga o microfone aí que tá dando uma zoeira aqui no ouvido, né? Beleza. Então, olha só. A primeira coisa que vocês têm que perceber é o que? O pH do citosol é alcalino e o pH do apoplasto fora da célula é ácido. O que isso quer dizer? O pH não é log da concentração de H+, isso é a fórmula para calcular pH. Logaritmo da concentração de H+. E nós estamos tratando aí de uma proteína que está jogando prótons para fora do citosol e está consumindo ATP. Primeira coisa que vocês têm que analisar.
está saindo de um pH 7,2 para um pH 5,5. Baseado nos valores de pH, em qual lado, o lado de fora ou o citosol, vocês acham que tem mais prótons, mais H+? Digam aí. Lado de fora. Do lado de fora. Com certeza. Muito bem. Do lado de fora tem mais. Por que eu estou dizendo isso, gente? O que pregava a difusão? Não era o movimento de um local que está mais concentrado para o local que está menos concentrado, e isso é um movimento passivo, sem gasto de energia? Agora, analise o sentido que o próton está indo, gente. Ele está indo de onde tem menos para onde tem mais. É isso que eu quero que vocês entendam. Se do lado de fora tem mais prótons, e a bomba aí, ó, ela está jogando o próton para fora. Então, ela está mandando o H+ para onde já tem muito. Ou seja, isso nunca vai ser um transporte passivo. Você não consegue jogar uma molécula para um compartimento que está mais concentrado dela sem que haja consumo de energia. Por isso que o ATP está aí. Perceberam isso, pessoal? Professor, Sim, professor, tem que perceber aqui. Então, por isso que, assim, vamos devagarzinho para entender o que está acontecendo. É por isso que esse ATP está aí. Então, isso aí é um transporte ativo, porque está consumindo energia, está enviando contra o gradiente de concentração. Isso se chama um transporte contra o gradiente de concentração. Porque se fosse a favor, é o caso da difusão, a favor do gradiente, do mais para onde tem menos. Agora, quando eu estou indo, igual esse caso aí, do menos para onde tem mais, eu estou indo contra o gradiente de concentração. Então, isso é uma ideia simples de transporte ativo. Isso aí vai servir para qualquer transporte ativo. Agora, como nesse caso a fonte de energia está sendo o ATP, eu posso dizer que é um transporte ativo primário, realizado por uma bomba de prótons. Isso aí é uma bomba de prótons, chamam bomba eletrogênica, bomba de prótons. Sempre fala bombas, e usa ATP. Mas olhem à direita, no alto, que tem uma proteína vermelhinha que está na membrana plasmática e está na membrana do vacúolo. Ela está jogando o cálcio do citosol para fora e do citosol para dentro do vacúolo. Vocês viram ela aí? Consumindo ATP? Positivo. Isso aí, vamos falar do cálcio. O cálcio, gente, ele está no citosol. Sempre, o cálcio ele é usado como se fosse um sensor. A célula toda, o cálcio ele tem função na parede celular, né? Uma função muito importante nas paredes celulares, mas ele é um sensor que fica livre no citosol, onde a célula, por diversas rotas metabólicas, ela consegue, vamos dizer assim, perceber qualquer mínima variação na concentração do cálcio do citosol. E é uma concentração que varia, vamos dizer assim, vários eventos na planta que podem ocorrer de estresse ou próprios eventos fisiológicos da planta induzem mudanças no cálcio do citosol. E essa variação no cálcio, por exemplo, a abertura estomática, tem a ver com o cálcio um pouquinho. A gente vai ver depois. Ou seja, qualquer variação que o cálcio estiver sofrendo no citosol,
uma resposta, uma rota metabólica vai ser ativada na planta para algum efeito. Então, só para a gente dar essa informação sobre o cálcio. Agora, pensa comigo. Se o cálcio está indo para dentro do vacúolo ou para fora do citosol e essa proteína está gastando ATP, aonde vocês acham que tem mais cálcio? Fora e dentro do vacúolo. Perfeito. Todo mundo conseguiu perceber isso? Se eu estou jogando cálcio para dentro do vacúolo e estou precisando gastar ATP, quer dizer que está indo contra o gradiente. Se eu estou jogando cálcio para o apoplasto e está gastando ATP, quer dizer que está indo contra o gradiente de concentração. Ou seja, o citosol tem menos cálcio do que o vacúolo e do que o apoplasto. Até porque o vacúolo é uma reserva, não só de água, mas de vários elementos aí, nutrientes metabólicos que a célula pode armazenar. E o cálcio é um deles. O vacúolo é uma reserva de cálcio. Então tem alta concentração de cálcio no vacúolo, comparado ao citosol. E aí, essa reserva no vacúolo é o que pode ser utilizado para aumentar a concentração no citosol de acordo com a situação que a planta estiver vivendo naquele momento. Se eu preciso ativar uma rota e essa rota só é ativada se aumentar o cálcio, a planta pode abrir. Tá vendo essas duas bolinhas verdinhas aí, ó? É um canal com uma setinha preta passando no meio. É um canal de cálcio. Olha o que o cálcio está fazendo aí, gente, nessas duas bolinhas verdinhas, porque tem um canal no vacúolo e um canal na membrana plasmática. A setinha, o sentido da entrada do cálcio está sendo do vacúolo para o citosol e do apoplasto para o citosol. Está contra o que a bomba de cálcio fez aí, ó. A bomba de cálcio ela joga cálcio para dentro do vacúolo e para fora do citosol. O canal de cálcio ele puxa cálcio do apoplasto para o citosol e do vacúolo para o citosol. Então, No caso, essa verdinha ela tá a favor do gradiente, né? a favor do gradiente. É isso aí. Isso aí é um transporte passivo. Canal de cálcio. Está indo a favor do gradiente. O cálcio entra livremente. É só o canal abrir. Agora, para fazer o movimento contrário, diga. No caso aí tá tendo os dois casos, né? Que gasta energia e outro que não gasta, né? Um cálculo. Isso. Beleza. Só que aí é uma figura didática que está mostrando os dois, um do lado do outro, mas vai ter várias bombas de cálcio, vários canais de cálcio espalhados por essas membranas, tudo aí. Fazendo isso tudo ao mesmo tempo, né? E por aí vai. Então, pessoal, notem também que na membrana do vacúolo tem uma outra proteína vermelhinha que está jogando próton para dentro do vacúolo e está gastando ATP. Ou seja, se o pH do vacúolo é 5,5 e o pH do citosol é 7,2, está jogando próton contra o gradiente também, para dentro do vacúolo. Por isso que está consumindo ATP aí, ó. Então você tem uma bomba de prótons na membrana plasmática, uma bomba de prótons no vacúolo. Tem cálcio ATPase, né, que é essa bomba de cálcio que a gente estava falando ali, que gasta ATP. Né? A gente chama também de cálcio ATPase. Ase, né, porque hidrolisou ATP. Né? Bomba de cálcio, cálcio ATPase. Na membrana plasmática e no vacúolo. E tem também uma azulzinha que está aí na membrana do vacúolo, uma azulzinha mais clarinha, que também está jogando com uma setinha azul o próton para dentro do vacúolo, só que está consumindo PPI, fósforo inorgânico. É uma protopirofosfatase da membrana do vacúolo, que joga próton também contra o gradiente e usa fósforo inorgânico. E aí, ó,
Só para ilustrar, abaixo dessa aí azulzinha tem duas bolinhas azuis que são canal de cloro. Ó, Cl-, azulzinho aí, ó, na membrana plasmática embaixo. Tá jogando cloro do citosol para o apoplasto. Do lado dele à direita tem um canal de potássio, ó, em vermelho, jogando potássio para fora. E tem um canal de potássio jogando potássio para dentro. Então, o potássio aí é mais complexo. Tem uma questão de voltagem da membrana, que regula a abertura desses canais de potássio. Na membrana do vacúolo tem dois canais de ânions, que está com a sigla SV, que é de slow, que é velocidade lenta. E o outro é FV, de fast, que é de rápido. Então, o vacúolo tem dois canais aí, ó, de ânions, para entrar e para sair ânions. E tem um canal na membrana plasmática de ânions também, ó, jogando ânions para fora. Então, são canais mais generalistas, né, que transportam vários ânions diferentes. E claro que não estão todos aqui. Tá? Aqui tem apenas um exemplo dos transportadores. Né? Então, primeira coisa, ó, tudo isso aí são proteínas. Então, canais, bombas, carreadores, tudo é proteína que atravessa a membrana e que consegue fazer essa jogada. Então, aquele elemento que você aplica no solo, como adubo, ele tem que entrar na célula por algum mecanismo desse. A água vai arrastar até o sistema radicular, né, com fluxo em massa, mas quando encontrar o pelo radicular, esse elemento que está no apoplasto, de algum jeito, se ele for entrar dentro de uma célula, ele vai precisar de um transportador, de um canal, de alguma coisa. Tá? Agora eu quero chamar a atenção para aqueles 3 transportadores azuis que estão lá no alto à esquerda. Que eles têm setinhas azulzinhas entrando. Vamos falar deles agora. Preste atenção neles, porque o primeiro aí à esquerda, ele está jogando próton para dentro do citosol e está jogando sulfato, fosfato ou nitrato. Ó, SO4, H2PO4, NO3. O próton e o nitrato, né? Então está indo o próton e algum ânion, né? Sulfato, fosfato, nitrato são ânions, carga negativa. O outro está jogando próton para dentro e K+, que é o potássio, para dentro. O outro está jogando próton para dentro e cálcio para fora. Qual é o mecanismo em comum dos 3? Utilizar o próton, jogando o próton para dentro do citosol. Pode olhar que os 3, o próton está indo para dentro do citosol. Agora preste atenção, se as bombas de próton, ela joga o H+ para fora e gasta ATP, porque está indo contra o gradiente de concentração do próton, quando esse próton voltar por esses transportadores azulzinhos, vocês concordam que ele está entrando a favor do gradiente? Todo mundo percebeu isso? Sim. Percebi isso aí. Então, esse próton, ele está fazendo o sentido normal que ele vai fazer. Se ele sai contra, ele vai voltar a favor. E quando ele volta, na verdade, ele está servindo como uma fonte de energia secundária. Por isso que isso daí, esse H+, que está voltando para dentro do citosol, na verdade, ele é uma força, ele é uma fonte de energia. É ele que governa esse tipo de transporte aí. Só que o detalhe, gente, é que esse próton, ele foi jogado para fora do citosol às custas de hidrólise do ATP. Então, lembra que eu falei, transporte ativo primário é o que gasta ATP.
transporte ativo secundário é o que gasta prótons. Então, o próton é uma fonte de energia. Esse gradiente de prótons, ele foi criado porque foi gasto ATP. Por isso que tem que considerar ele como uma fonte de energia, porque ele não foi jogado para fora de graça. Foi jogado gastando-se ATP. Então, é certo você considerar que esse próton é uma fonte de energia secundária. Aquele sulfato, fosfato, nitrato, o potássio, o cálcio, desses 3 transportadores aí, estão se movendo porque o próton está entrando para dentro do citosol. O próton é a força protomotriz, é a fonte de energia secundária. Por isso que eu falei, transporte ativo gasta energia. Agora, o primário gasta ATP, o secundário gasta prótons, consome prótons no transporte. Por isso que eu falei que explicando na figura é mais fácil de entender do que só analisando o conceito. Uma coisa completa a outra. Então, o transporte ativo secundário gasta prótons e depende do ativo primário, porque quando ele gasta o ATP, ele joga o próton para fora. Então, ficou claro isso aí? Qual é o conceito básico de transporte ativo primário e secundário? É a fonte de energia. Vocês têm que prestar atenção. Agora, tem mais uma coisa aqui que eu vou explicar lá no final, mas eu já posso adiantar aqui. Esse primeiro transportador azul que está jogando próton para dentro do citosol, e o nitrato, fosfato ou sulfato, e esse outro transportador que joga próton para dentro e potássio para dentro, a gente chama ele de sim-porte, porque os ânions e o cátion e o potássio estão indo no mesmo sentido dos prótons, para dentro do citosol. As setinhas estão todas no mesmo sentido. Então, é o transporte ativo secundário do tipo sim-porte. Sim-porte. Agora, o caso do cálcio, que está aí do lado, próton entra, cálcio sai, é anti-Porter. Transporte ativo secundário do tipo anti-Porter. Tá? Essa é porque estão em sentido contrário. O próton entra, o cálcio sai. Então, é só isso aí que difere. Mas eu vou mostrar mais um exemplo no final aí para vocês disso daí. Beleza? Como é que se chama, professor, mesmo? A entrada de hidrogênio e cálcio? Os que entram no mesmo sentido, o do É, no mesmo sulfato, sentido. fosfato, nitrato, é sim-porter. E o caso do cálcio lá que sai e o próton entra é anti-Porter. Anti, de contrário. Sim-porter, anti-porter. Tá legal. Só lembrar de Harry Potter. Tá de boa. É por aí. Então, essa noção do pH do citosol, do apoplasto, do vacúolo, ajuda a gente a entender essa questão do próton, né? Se ele está indo contra ou a favor. Por isso que tem que... E esses valores aí, eles são um valor médio, que geralmente é encontrado no citosol, é alcalino, 7 e pouco. No vacúolo, é sempre ácido. No apoplasto das paredes celulares, é sempre ácido. Por isso que está aí na faixa de 5,5. Só que agora, a gente falou de difusão aquele dia e a gente só focou em concentração. A difusão é um movimento a favor da concentração, né? Vai do mais concentrado por menos concentrado. Só que agora a gente vai ter que acrescentar uma diferença aí. Tá? Primeira coisa, o cátion ele tem carga positiva, o ânion tem carga negativa. Então, pessoal, qualquer
Vou voltar aqui. Enquanto eu vou falando, eu vou voltar no slide daquele que a gente estava falando. Qualquer cátion ou ânion que atravessar uma membrana, ele gera uma voltagem na membrana, uma carga elétrica. Por isso que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu esqueci de falar, que a membrana plasmática ela tem uma carga elétrica, uma voltagem, que surge sempre que um cátion ou um ânion atravessa a membrana. Esse negócio aí, ó. Olha aí à esquerda, que tá assim, ó. Na membrana plasmática tá lá. EM igual a menos 50 a menos 200 milivolts. Isso aí é a voltagem da membrana. Tá? Isso aí surge dos cátions e ânions que atravessam a membrana. O próprio próton, que é jogado contra, ele gera essa carga, essa voltagem, essa carga elétrica aí. Então, como a gente agora vai estar falando de cátions e ânions, todos eles vão ter carga positiva ou negativa. Então, agora a definição do transporte passivo ou difusão vai ficar do jeito que eu coloquei aí, ó. Transporte de solutos e solventes a favor do seu gradiente de potencial eletroquímico. Não é só você falar assim, a favor do gradiente de concentração, não. Porque a carga elétrica vai fazer diferença e a gente vai ver isso já já. Então, o correto é o movimento do cátion ou do ânion a favor ou contra o gradiente de potencial eletroquímico. Eletro por cada carga, ser positiva ou negativa. Então, à direita aí, ó, eu coloquei aí um símbolozinho, né? Transporte passivo ou difusão. Setinha vermelha para cima, com as duas chavezinhas aí, ó, da maior concentração para menor concentração, sem gasto de energia. Só que, note que os exemplos que eu coloquei aí, ó, transporte de sódio, magnésio e cálcio, todos são cátions e têm carga elétrica. Então, vai surgir uma voltagem da membrana. E isso aí, quando a gente analisar a equação, vocês vão ver que essa voltagem, ela influencia no transporte. Não é uma molécula neutra que está passando pela membrana, é uma molécula que tem carga. Essa carga influencia na taxa de transporte pela membrana. Por isso que a gente tem que levar em conta o potencial eletroquímico, que é dado por essa siglazinha, delta com Mi, né? O símbolozinho aí, ó. Essa letrinha U com a perninha aí, ó. E o ativo é o contrário, né? Transporte de partículas e solutos contra o gradiente de potencial eletroquímico, né? Não é espontâneo, requer a realização de trabalho no sistema por meio da aplicação de energia celular, ATP. Claro que pode ter o consumo de prótons também, né? Transporte ativo secundário. A ideia é que, né, o passivo é a favor do gradiente. Continua a mesma ideia, a favor e contra, só que o termo que você tem que usar que é potencial eletroquímico, é isso que faz diferença. E aí, ó, quais as forças que dirigem o transporte biológico, né? Então, o que vai governar se um cátion ou um ânion movimenta-se a favor de uma membrana, para um lado ou para o outro? A concentração, está aí o primeiro nome. A pressão hidrostática, a gravidade e o último aí que está em vermelho, carga elétrica, partícula com carga. Então, a concentração, a gente não pode focar só em concentração. A concentração vai ser uma das forças que governam o transporte. Mas você tem que considerar as outras, e principalmente o campo elétrico, a carga. Então, nós vamos ver como que vai ficar isso daí. Quando a gente jogar na equação e analisar isso.
Então, olha só, a definição de potencial eletroquímico é essa daí, ó. A função termodinâmica que representa a quantidade de energia livre total de um sistema associado com determinada espécie e disponível para realizar trabalho. É muito parecido com o potencial hídrico que a gente viu ontem, potencial eletroquímico da água. Função termodinâmica que representa quantidade, ó, quantidade de energia livre. É a mesma ideia que a gente pensou para a água. Né? A água mais pura tinha um potencial hídrico igual a zero, tinha maior quantidade de energia livre para realizar trabalho. No caso aí, ele está falando que é a maior quantidade de energia livre de um sistema associado com determinada espécie. Essa espécie é o cátion ou o ânion. Então, a gente vai ver a mesma coisa que a gente viu para a água lá, concentração, pressão, o hídrico e o elétrico. Só que lá no potencial hídrico tinha o mátrico, né? O potencial mátrico. Aqui não tem, entra o elétrico. Lá na água não tinha nada de elétrico, porque a água é uma molécula neutra. Ela tem carga, né? É polar, mas é neutra. A carga líquida da água é neutra, é zero. Aqui não, a carga líquida é cátion ou ânion, positivo ou negativo. Então entra o fator elétrico no sistema, mas a ideia continua a mesma. Então, olha só, essa equação aí, a gente não vai ficar se matando com ela não, é só para vocês verem que, da onde que sai, né, da onde que originam as coisas, né? Então você tem aqui, ó, essa equação que está em cima aí, tá aí, ó, o gradiente, né, de potencial eletroquímico, né, J, né, é igual ao gradiente do J, né, com asteriscozinho por cima aí, quer dizer que é do íon em questão. Né? E depois entram quatro componentes aí, ó. A fórmula R, que multiplica T de temperatura, Ln é logaritmo neperiano da concentração de J. J é o elemento, é o cátion ou o ânion. Então, isso aí é o componente de concentração que a gente viu no potencial osmótico. É a mesma equação, só que lá no potencial osmótico era menos RT logaritmo neperiano da concentração do soluto. Aqui não entra negativo, entra positivo. Mas é a mesma fórmula do gradiente do potencial osmótico. Por isso que é o componente concentração do íon, né, do cátion do ânion que a gente está falando, do soluto. Então você vê aí, ó, T é temperatura em Kelvin, R é constante dos gases, então tudo aquilo que a gente já viu. E esse que está marcado em vermelho aí, ó, é o componente elétrico, ó, que é o diferente que a gente... O ZJ é a carga elétrica do íon. Se ele é cátion, vai ser positivo, se é ânion, vai ser negativo. F é constante de Faraday e é o E, né, o potencial elétrico geral da solução em milivolts. Ó. Então, o diferencial todo é isso aí. Ó. A carga elétrica, como que ela vai influenciar no potencial eletroquímico do soluto. Deixa eu passar para frente aqui, que vai falar do componente da pressão hidrostática e da gravidade. Mas sem muita importância, porque agora isso irá mais a questão da água, né? Então, olha aí, ó. Agora marcou de vermelho o componente de pressão hidrostática. Ó. V de volume, P de pressão hidrostática, joules por metro cúbico. E o último é o componente de gravidade. M que multiplica G que multiplica H. A massa da espécie, né, do íon, do cátion ou do ânion. A aceleração da gravidade é o G, H a altura. Se tiver diferença de altura. Se não tiver só entre duas células, gravidade não vai fazer diferença.
Então, eu deixei em destaque aí, ó, que o movimento osmótico da água, a osmose, ó, ela levava em consideração a concentração e a pressão dentro do compartimento para governar o movimento da água. Então, o potencial químico ou o potencial hídrico da água depende da concentração de soluto dissolvidos e da pressão hidrostática no sistema, que era o movimento da água. Então, é só para relembrar que a água não tinha carga, então a gente não falava de voltagem nem de carga elétrica. Agora, o soluto, sim, o soluto tem carga, então a gente tem que falar disso. Então, o potencial químico de qualquer soluto é a soma de todas essas forças que a gente viu que podem agir sobre uma molécula para governar o transporte líquido de um sentido para o outro. Então, como que você vai falar de difusão de solutos agora? É um transporte passivo. Movimenta as moléculas de áreas de maior potencial eletroquímico para áreas de menor potencial eletroquímico. Movimento contra o gradiente de potencial eletroquímico é indicativo de transporte ativo. Então, a forma correta de se dizer é a favor ou contra o gradiente de potencial eletroquímico. Potencial de difusão. Quando sais difundem-se através de uma membrana, um potencial elétrico na membrana, né, a voltagem, pode se desenvolver, pode ser criada. É aquilo que eu falei anteriormente. Sempre que um cátion, carga positiva, ou o ânion, negativo, atravessa uma membrana do vacúolo, uma membrana plasmática, a membrana de qualquer organela, vai surgir uma voltagem da membrana, na membrana, uma carga elétrica. Então, mesmo que esteja, olha só, mesmo que esteja ocorrendo uma difusão, que é um transporte passivo, a difusão do cálcio, por exemplo, quando eu abrir um canal de cálcio e ele sair do vacúolo e for para o citosol, vai estar sendo um transporte passivo. Está ocorrendo uma difusão. Mas como o cálcio tem carga positiva mais 2, isso vai contribuir para surgir uma carga elétrica na membrana, uma voltagem. O próton, quando ele volta para dentro do citosol, a favor do gradiente, lá no transporte ativo secundário, ele gera uma carga elétrica na membrana. Não importa se ele tem carga, se ele estiver saindo ou entrando, vai gerar um potencial elétrico. Só que aqui ele está focando só nos processos de difusão. Mesmo que seja difusão passivo, vai criar carga elétrica na membrana, se estiver movendo um cátion ou um ânion. Não é o caso da água. A água atravessando a membrana não vai gerar nada, porque ela não tem carga. Agora, como que poderia ocorrer de não gerar carga elétrica? É só vocês lerem o que está dentro desse quadro azul aí, ó. Sempre que um íon move-se para dentro ou para fora de uma célula, sem ser balanceado pelo movimento contrário de um íon de carga oposta, uma voltagem é criada na membrana. Ou seja, se sair um positivo e entrar um negativo, aí balanceia o sistema e não cria carga, anula. Mas, pensem comigo, a membrana vai ter uma pancada de canal, de bomba. Não tem como, gente, numa membrana plasmática de uma célula, ser igualzinho a quantidade de cátions que sai ou que entra, ser balanceado por ânions, entrando ou saindo. Não tem como. Isso aí ficar igualzinho, sai um positivo, entra um negativo. Toda vez vai ser certinho assim? Não vai. Então, a membrana vai adquirir voltagem quase que constantemente, porque os cátions e ânions ficam se movendo para lá e para cá o tempo todo.
Então, a voltagem é algo permanente na membrana. E isso aí é uma característica importante, porque ela regula a abertura de canais, como, por exemplo, a do potássio. O teor da voltagem, igual eu coloquei ali naquele slide lá, estava lá, menos 50, menos 200 milivolts. Quer dizer que a voltagem da membrana ela varia. E essa variação aí, ela é suficiente para ativar alguns canais. É um mecanismo de controle em função da carga elétrica da membrana. Então, ela é capaz de regular abertura e fechamento de canais. Por mais que o canal seja o mecanismo que tenha a água, por exemplo, usa o canal, que é a aquaporina. Né? Passa muita água, o movimento é rápido, mas tem algum mecanismo que pode regular aí a abertura ou fechamento desse canal. Por mais que seja uma proteína com orifício que permite a passagem de muitas moléculas, ela ainda assim é capaz de regular. Olha no caso que deu aí, o potássio e o cloro. Eles pegaram dois compartimentos aí, ó, à direita, tem 3 desenhinhos aí, ó. 2 compartimentos separados por uma membrana. Do lado direito aí, ó, tem 3, 4, 5 bolinhas azuis que são do potássio. E tem 5 bolinhas vermelhas que são do cloro. Qual que é a ideia? É que haja movimento através da membrana desses cátions e ânions até atingir um equilíbrio. Note que na figurinha 2 e na 3, o sistema vai entrando em equilíbrio. Agora, será que a velocidade com que o potássio e o cloro se movimentam é a mesma? Eles provaram que não. Em sistemas biológicos, as membranas são mais permeáveis ao potássio do que o cloro, ou seja, o potássio se move mais rápido. Porque se os dois se movimentassem da mesma velocidade, ia ser um cátion e um ânion passando pela membrana, sempre na mesma proporção, ou seja, não ia criar voltagem. Se passa um potássio do compartimento esquerdo para a direita e passa um cloro também, não ia gerar voltagem na membrana. Mas como o potássio ele se move mais rápido, vai gerar uma voltagem da membrana, porque o cloro não consegue acompanhar, o cloro é mais lento. Então, a existência de potencial de membrana, está escrito aí, a existência de potencial de membrana, de voltagem nela, indica que a distribuição de cargas pela membrana é desigual. Ou seja, indica que essa quantidade de carga positiva e negativa que passa para dentro ou para fora é desigual. Porque se fosse igual, não tinha voltagem. Ficou claro isso aí, gente? Essa parte da voltagem, os conceitos básicos? Vocês estão mudos? O que foi? Vocês estão me ouvindo, não? Tô lendo aqui, tô lendo aí. Não, deu pra entender sim, professor. Vai entender sim, professor, dá pra entender. Tem nego que tá perdido aí, ó. É desse tipo aí, muita informação. É muita novidade. Mas aqui tá bem resumido, né? Rapaz, quando a gente pegava esse conteúdo, esse assunto na pós, cara, era o meu orientador de doutorado que dava esse conteúdo. Minha Nossa Senhora, ele destrinchava as equações. Aquela equaçãozinha ali que eu passei resumindo ali, só jogando. Rapaz, você tem que ver as outras 500 equações que ele tirava, sabe lá da onde? E ia vir para cima da gente com aquele monte de cálculo, uma doideirada. A gente ficava doido. Como é que é aqui? Deixa eu ver aqui o que estão escrevendo aqui. Elas precisam estar em desequilíbrio para ter voltagem. Isso.
A presença da voltagem é o sinal que não está equilibrado o que passa de positivo e o que passa de negativo. Porque se passasse sempre um positivo e um negativo, ia ficar sem voltagem. Se tem voltagem, é porque está Tem uma desequilibrado diferença a de passagem. potencial. E, na verdade, sempre vai ter a voltagem, porque não vai ter como equilibrar isso daí. Essa voltagem serve para abrir e fechar canais, por exemplo, os de potássio. Potássio e cloro mesmo. São canais que são abertos ou fechados por essa variação de voltagem da membrana. É como se a célula tivesse um mecanismo para conseguir dizer, canal de potássio, abre agora, fecha agora. É claro que, gente, isso aí a gente está dando uma pincelada bem superficial, porque se a gente for aprofundar nessa questão de voltagem dos canais, tem que ir muito mais além disso. Estou dando uma passada bem resumida. As bombas também geram cargas, porque se a bomba joga cálcio para o vacúolo ou para o apoplasto, gastando ATP, o cálcio está atravessando a membrana de qualquer jeito. Então ele está criando também carga. O próton também, que é jogado pela bomba de prótons, também gera carga elétrica também. Vai contribuir também. Que eu vou falar dele agora aqui, ó. Isso aí que vocês perguntaram já vai ser falado aqui agora. Ó. Transporte de prótons, ó. Além do potencial de difusão, o potencial de membrana tem um segundo componente, ó. Além dessa carga elétrica que é gerada quando ocorre a difusão de um lado para o outro, a voltagem, ó, em excesso, a voltagem da membrana, essa carga elétrica, é fornecida pela prota-TPase da membrana plasmática, quando ela joga próton para um lado para o outro, que é o que a gente acabou de falar. Então, tanto a difusão como o transporte ativo gera voltagem na membrana, gera carga. É simples. Atravessou um cátion ou um ânion, não importa se é difusão ou se é bomba de prótons, ativo, vai gerar carga. Não vai gerar carga quando atravessar uma molécula neutra igual a água. Né? Agora, se atravessou um cátion ou um ânion e ele tem carga, meu amigo, vai gerar uma voltagem na membrana. E é isso que ele está fazendo aí. Ó. Além da difusão contribuir para criar voltagem na membrana, né, a ação da proto-ATPase, jogando o próton para fora da célula, contribui para criar voltagem. Então, olha aí, ó. Qualquer mecanismo de transporte ativo, então pode ser aquele que joga cálcio ou aquele que joga prótons, né, hidrolisando ATP, ou aquele transporte ativo secundário, que eu mostrei lá que o próton sempre entra para dentro do citosol, aqueles transportador azulzinho, que era o simporte ou antiporte. Qualquer mecanismo de transporte ativo resultante no movimento de uma carga elétrica tenderá a alterar o potencial de membrana. Então, gente, todos esses transportes contribuem para a carga da membrana. Tanto o ativo primário como secundário, como a difusão. Então, o que a gente pode resumir? Se o cátion ou o ânion atravessou a membrana, não importa o mecanismo que ele está usando, vai gerar voltagem da membrana, porque ele tem carga elétrica. O cátion tem positivo, o ânion tem negativo. Então, essa volta toda que a gente deu se resume nisso. Atravessou a membrana, gerou carga. Aí, ó, agora vai completar mais ainda essa pergunta que vocês perguntaram. Para que serve essa voltagem? Ó, resumo. Os potenciais de membrana, né, a voltagem,
tem dois componentes. Primeiro é a difusão e o segundo é a atuação das bombas na membrana. Ó. O componente resultante do transporte iônico eletrogênico, transporte que resulta na geração de um potencial de membrana. Isso aí são as bombas, tá? Então é a difusão e as bombas eletrogênicas. As bombas de prótons aí, ó. Bomba de cálcio. É o que a gente já falou. Então, os dois, o transporte passivo e o ativo, contribuem para gerar voltagem na membrana. Agora, preste atenção no que está escrito aí embaixo. Uma mudança no potencial de membrana, né? Essa variação na voltagem que acontece na membrana, causada por uma bomba eletrogênica, é o transporte ativo primário. Bomba, gasta ATP. Mudará as forças propulsoras para a difusão de todos os íons que atravessam a membrana. Vou repetir. Uma mudança no potencial de membrana, então a variação na voltagem da membrana causada por uma bomba eletrogênica de transporte ativo primário, mudará as forças propulsoras para a difusão de todos os íons que atravessam a membrana. Ou seja, quando a bomba eletrogênica, transporte ativo primário, atua, gera voltagem na membrana. E essa voltagem controla a abertura dos canais e fechamento de canais dos outros íons. Por isso que falou aí, ó, forças propulsoras à difusão de todos os íons que atravessam a membrana. Então, o transporte ativo primário, ele é essencial para criar a voltagem da membrana e influenciar na abertura e fechamento de canais de vários outros íons, que podem ser cátion, podem ser ânions. O sistema é muito complexo. Então, ó, o transporte para fora de prótons, que é a proto-ATPase, transporte ativo primário, transporte para fora de prótons, cria uma força propulsora. Que força é essa? A voltagem da membrana. Ou o próprio gradiente de prótons, para a difusão passiva do potássio para dentro da célula. Então, quando o transporte ativo primário está jogando próton para fora, está gerando uma voltagem da membrana que vai facilitar abrir o canal de potássio e ele entrar por difusão para dentro da célula tranquilamente. Agora, para a gente conseguir, né, na verdade é muito mais complexo, igual eu falei para vocês. A dinâmica desses canais de membrana com a concentração é muito mais complexa do que a gente está passando aqui. Isso aí já dá para vocês perceberem que o negócio é muito complexo. Então aqui estou dando só uma leve abordagem no assunto para vocês terem uma noção de como que funciona o movimento dos cátions e ânions pela membrana. Então tem muitos mecanismos envolvidos, né? O fato de ser um cátion ou um ânion influencia, porque é uma carga positiva, é uma carga negativa, vai gerar um gradiente, vai gerar um potencial eletroquímico. Então, dá para a gente entender que são vários componentes para definir o movimento de uma molécula de um lado para o outro na membrana. Que não é só simplesmente, né, você jogar o fertilizante no solo, ou a matéria orgânica, ou o solo disponibilizar aquilo, e a raiz absorver aquilo de qualquer jeito, e não é assim, a coisa é muito mais complexa. Os próprios fertilizantes nitrogenados, ó, só para vocês terem uma ideia, né, quando você joga ureia, a gente fala que a ureia e o sulfato de amônio são fertilizantes amoniacais, porque liberam nitrogênio na forma de NH4, NH3. Isso a gente fala amônia, amoniacais. Qual as outras fontes de nitrogênio que você vê? Nitrato de potássio, nitrato de cálcio, nitrato disso, nitrato daquilo. Então, os nitrogenados têm duas vertentes, os amoniacais, como sulfato de amônio e ureia, e os nítricos, como nitrato de potássio, de cálcio, por aí vai.
Então, quando eu jogo um fertilizante nítrico, ele vai liberar nitrato, NO3-. Quando eu jogo um amoniacal, ele vai liberar amônia, NH4, NH3, amônio ou amônia. Então, essa diferença vai existir. Só que se o nitrogênio está na forma de nitrato, ele vai entrar na célula usando um mecanismo. Se ele está na forma de amônio, ele vai entrar usando outro mecanismo. E até o processo de assimilação, até chegar isso no aminoácido, a gente vai ver que varia. Se absorveu como nitrato, vai dar mais trabalho para a célula produzir um aminoácido. Se absorveu como NH4, o amônio, vai ser mais rápido, mais fácil a assimilação num aminoácido. Só que em contrapartida, o NH4 é tóxico se ele aumentar a concentração demais dentro da célula. O nitrato não. Então, meus amigos, essa parte de nutrição mineral é um mundo de coisas que a gente não consegue passar tudo aqui. Não tem como. Essa figura aí, ó, ela está resumindo as bombas de prótons que existem. Então, tirou os canais, ficou mais enxuta a figura. E aí vocês veem à esquerda aí, ó, uma proto-ATPase da membrana plasmática, jogando o próton para fora, consumindo um ATP amarelinho aí. Aí tem uma proto-ATPase no vacúolo, que joga o próton para dentro do vacúolo. Embaixo tem a protopirofosfatase, né, que usa o PPI e joga a próton para dentro do vacúolo. Então, todas essas são proto-ATPases. Bomba de prótons. Tem a bomba de cálcio também. Né? Mas aí ele está falando só de bomba de prótons. Então, bomba usa fósforo. No caso aí, ATP ou PPI. Está usando fósforo. Deixa eu carregar o próximo. Essa figura aí, ó, ela já colocou mais canais na história. Note que ele colocou tracejado é transporte passivo. Tem uma legenda aí, né? E linha contínua é transporte ativo. Então, notem como a coisa é complexa, gente. Todos os elementos que estão aí estão fazendo transporte ativo e passivo. Então, não tem como você tabelar que esse elemento vai sempre se movimentar ativo. Não, depende de qual o sentido que ele está. Pega o potássio, que é o primeiro aí no alto aí à esquerda. Ó. Se ele entrar na célula, ele, no citosol, se ele está vindo do apoplasto para o citosol, é ativo. Mas tem duas setinhas pontilhadas que está entrando e saindo. Então, o potássio pode entrar passivo e pode sair passivo. Mas aí tem uma setinha também mostrando ele entrando de forma ativa. Então, isso aí vai depender de qual mecanismo, qual canal que se abriu, qual sentido que ele está indo, é a favor ou é contra o gradiente. Ele está usando canal ou está usando transporte ativo secundário, do tipo simporte ou antiporte? Olha o cálcio. O cálcio que a gente já falou, né? Então, aquela mesma ideia, para sair do citosol para o apoplasto, ativo. Para sair do citosol para o vacúolo, ativo. Do vacúolo para o citosol, passivo, é pontilhado. Do apoplasto para o citosol, passivo, é pontilhado. E por aí vai. Então, vamos para a membrana. Membrana plasmática. A membrana por si só, com a sua bicamada lipídica, ela tem um baixo coeficiente de difusão de íons, ou seja, as moléculas não atravessam os lipídios, os ácidos graxos, muito fácil. A velocidade é lenta.
Mas qual, em contrapartida, qual o mecanismo que a membrana possui para agilizar e facilitar essa passagem? Né? É a existência de proteínas de membrana que transportam íons e moléculas polares. Então, a membrana biológica vai alterar sua permeabilidade, né? Aumentar a permeabilidade, mesmo que seja de forma seletiva, né? Ela seleciona com a existência dessas proteínas na membrana, que a gente já falou aí. E aí, aqui embaixo, agora, nós vamos diferenciar elas. Ó. O que é um canal, o que é uma carreadora ou carregadora, e o que é uma bomba. A bomba a gente já destrinchou bem aí, ó. Mas tem detalhes a mais para a gente passar ainda. Então, vamos ver como se diferem essas três proteínas. Então, tá aí, ó. À esquerda está a difusão simples, onde o soluto em roxo está atravessando a bicamada lipídica direto. É uma difusão simples. Só que a velocidade desse transporte é muito lento e é em baixa quantidade. Quando utiliza a proteína canal, que está aí do lado em verde, vocês veem que é uma proteína que atravessa a membrana e o soluto atravessa esse canal. Então, chamo de difusão simples também, só que utilizando a proteína canal. Esse mecanismo aí é o mais rápido de todos. Por isso que a água usa a aquaporina, que é um canal para atravessar as membranas. E do lado tem em uma corzinha mais clara, um vermelhinho claro, a carreadora, que está jogando soluto nesse mesmo sentido, né, de cima para baixo. Só que notem que não é um poro, não é um orifício igual um canal. Essa proteína aí, gente, ela vai fazer a tal da difusão facilitada. Por quê? A gente vai ver que essa proteína ela vai mudar a sua conformação para permitir que esse soluto atravesse. Não é simplesmente abrir o canal e fechar, ela muda a sua posição, a sua conformação das cadeias, aonde esse soluto se liga, o soluto tem que se ligar na proteína para ele poder passar. Então a gente vai ver com mais detalhes isso daí, como que é essa mudança, né? Então, a difusão, ela está indo aí, ó, o transporte passivo na direção do gradiente eletroquímico. Olhem lá na direita da figura, que tem uma seta vermelha que está indo de cima para baixo. E está escrito lá embaixo, gradiente de potencial eletroquímico. Essa seta vermelha aí. O que está em cima, está escrito aí, ó, height, que é de alto. E embaixo está escrito low, L-O-W, que é de baixo. Ou seja, isso aí é o gradiente de potencial eletroquímico desse soluto, que é essa bolinha roxa que a gente está falando. Então, note que na difusão simples e na facilitada, o transporte passivo é na direção do gradiente, a favor do gradiente eletroquímico, ou seja, do alto para o baixo gradiente eletroquímico. Então, está respeitando aqueles conceitos que a gente viu. Agora, quando vocês olharem a bomba, que é essa proteína azul, o soluto em roxo está indo de baixo para cima, ou seja, menor gradiente de potencial eletroquímico para o maior. Então, ele está indo contra o gradiente de potencial eletroquímico. E note que essa bomba, ela consome uma fonte de energia, que está escrita aí embaixo, ó, energia. Essa energia aqui é o ATP. Então, a gente vê que tem mais um detalhe ainda que a gente vai ver, que são essas carreadoras aqui, que eu vou falar mais para frente. Tem mais um detalhe aí de um movimento que elas fazem, que essa figura aqui não traz. Mas eu não vou falar agora para não dar confusão na cabeça de vocês. Então, são esses os mecanismos que os solutos encontram.
E sempre respeitando o gradiente de potencial eletroquímico. Se é a favor, difusão. Se é contra, transporte ativo. No caso aí, só mostrou o transporte ativo primário, né? Porque essa bomba, a bomba, né, consome ATP. Então seria o transporte ativo primário. Falta um exemplo aí do transporte ativo secundário, que a gente vai ver depois. Que seria no mesmo sentido contra o gradiente de potencial eletroquímico, né? De baixo para cima. Porque transporte ativo ele vai contra o gradiente, tanto primário como secundário. Para vocês acompanhar aí, depois das aulas ou antes, deixa eu ligar a bateria aqui. É bom vocês irem dando uma lida no capítulo do livro, esse assunto aí. Eu sei que vocês estão fazendo mais disciplina, mas isso aí vai ficar a cargo de cada um, né? Vocês têm o livro lá, o material, porque a minha aula não abrange tudo que está lá. E às vezes tem coisas que passam e que vocês, né, fica a cargo de cada um fazer a leitura do material do livro, porque não está lá à toa. Até antes da aula, se conseguirem, é o ideal, né? Fazer a leitura antes. Aí, então, pessoal, está o exemplo de um canal de potássio. É uma proteína, né, com suas alfas hélices aí. E esse poro, o orifício que o potássio está passando aí, ó, nessa figura da esquerda, mostra que tem um orifício, né, que cabe o potássio lá dentro direitinho. E do lado direito, você vê que a proteína, ela se dispõe na membrana e eles dão destaque para uma região com cargas positivas, aí, um monte de sinalzinho mais, que na verdade é o quê? São cadeias laterais dos aminoácidos aí nessa região que tem carga positiva. Então essa região compreende vários aminoácidos com cadeia lateral de carga positiva e que são uma espécie de sensor, uma região que percebe que é como se fosse um filtro desse canal. O canal não quer dizer que vai passar tudo qualquer molécula doidado, não. Olha o que está escrito aí em cima. Ó. Como a especificidade do transporte depende do tamanho do poro, então o tamanho do orifício, carga elétrica da superfície, por isso que tem esse monte de sensor de voltagem aí na proteína, canal. O transporte vai se limitar a íons e a água, com uma velocidade de 10 elevado a 8 íons por segundo. É o mais rápido mecanismo que existe. Então, o canal, ele pode passar um tipo de molécula ou pode passar mais de uma. Depende do canal. Mas não é aberto a qualquer um de qualquer jeito assim, não. Tem uma certa seleção das moléculas que atravessam ele. E aí eles dão destaque para a região sensora de voltagem. Um canal de cátion não vai passar ânions, né? Nem vice-versa. Tem tudo isso aí, tem que ser levado em consideração. O próximo aí, ó, continua com um canal, só que é uma abordagem diferente. Note que aí na figura eles abordam o tal do portão. Esses portões estão com símbolozinhos positivos nele também. É como se fosse a região da proteína que tem aminoácido com cadeia lateral positiva, que funciona como sensor de abrir ou fechar o canal. E aí ele dá exemplo de canais de potássio, cloro e cálcio, né? Não quer dizer que é o mesmo canal que vai passar os três, mas é o mesmo mecanismo. Então note que está escrito aí embaixo, canal de potássio ativado por um potencial de membrana.
o que a gente acabou de falar ali atrás. A voltagem da membrana pode variar e fechar ou abrir um canal. Lá em cima, no slide, está escrito assim, ó, sinais que pode abrir ou fechar um canal incluem mudanças de voltagem da membrana, hormônios ou até a luz do dia, do sol, pode ser fatores para desencadear a abertura ou fechamento de um canal. E à direita lá tem um símbolozão grande de gradiente eletroquímico, do mais, do maior, em cima, né, tá maior, embaixo, menor. Tá falando de canal, canal vai sempre a favor do gradiente. Não vai ser contra. Então aí, ó, volta naquela figura que a gente já viu. E agora a gente entende melhor, né? Claro que aqui não está apresentando canais de todos os cátions e ânions. Né? Você viu lá em cima os canais azulzinho, o transporte ativo secundário azulzinho lá em cima, que estava o sulfato, né? O fosfato, o nitrato, o potássio, os dois aí com as setinhas entrando para dentro do citosol são simporte. E esse azulzinho do lado que o cálcio sai e o próton entra, o antiporta. Então, aí embaixo, lá embaixo na figura, né, tem canal de potássio saindo do citosol, potássio entrando no citosol, potássio entrando no vacúolo. E por aí vai. Agora vamos para o modelo das células estomáticas. Abertura e fechamento de estômago. Essa figura aí, do lado esquerdo, é uma rota metabólica, do lado direito é outra. Mas vamos acompanhar aí, ó, para vocês entenderem. O número 1 aí, né, na figura do lado esquerdo, o número 1, tá mostrando o hormônio ABA, o ácido abscísico, chegando e sendo percebido por um receptor de membrana. É uma proteína de membrana que percebe o hormônio chegando. Isso aí é uma célula guarda de um estômago que está na folha. Né? A partir do momento que o hormônio chegou e o receptor percebeu ele, vai para o número 2, que está escrito ROS, ROS. O que é ROS? São espécies reativas de oxigênio. Está aí, ó, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, e o oxigênio singleto, o O2-. Aqui, gente, são espécies reativas que, né, tem muito mais coisa aqui por trás disso, mas são moléculas que vão surgir e que vão atuar em cima desse canal de cálcio que está mostrando aí, ó, o cálcio entrando no citosol. Canal passivo de fusão. Para entrar no citosol, o cálcio entra passivo. Então, quando esse cálcio aumenta no citosol, ele vai exercer influência sobre outros transportadores. Se você olhar lá em cima, o número 5 é o bloqueio da entrada de potássio. Ou seja, se o cálcio aumenta no citosol, ele influencia no canal de potássio, falando, ó, potássio não entra mais dentro do citosol. E ao mesmo tempo, esse aumento do cálcio no citosol afeta um canal de cálcio no vacúolo,
fazendo o cálcio sair do vacúolo e ir para o citosol, aumentando mais ainda o cálcio no citosol. E aí essa variação no cálcio do citosol vai para o 6, ó, número 6, abrir o canal de cloro, canal de ânion na membrana, para o cloro sair. Vai abrir o canal de potássio, que é o 8, para fazer o potássio sair. E vai fazer o potássio e o cloro do vacúolo sair para o citosol. Ou seja, tirou o potássio e o cloro do vacúolo, tirou o potássio e o cloro do citosol, impediu o potássio lá em cima, né, aquela canal lá em cima de potássio, de entrar, e só deixou entrar no citosol o cálcio. Aí, gente, o que acontece? Ah, Leandro, mas está saindo cloro e potássio, mas está entrando cálcio. Mas e as quantidades? Quem falou que as quantidades são as mesmas? O cálcio, qualquer mudança mínima é suficiente para apresentar uma resposta. Então está entrando cálcio, mas pode ser um pouquinho de cálcio. E está saindo cloro e potássio, pode ser que está saindo muito. Então está escrito de vermelho aí, ó, o efluxo de potássio e do cloro também, né? Reduz a pressão de turgidez e o estômago se fecha. Como? Vamos pensar aqui. Reduz a pressão de turgidez, quer dizer que essa célula vai ficar flácida. Se reduz a pressão de turgidez, quer dizer que a água vai sair da célula. Vamos entender isso aí, pensa comigo. O cloro e o potássio estão saindo. É como se eu pegasse o copo que tivesse açúcar e tirasse açúcar desse copo de água, entendeu? Eu tinha açúcar ali dentro. Vamos supor que eu consiga tirar essa açúcar dali do copo de água. A água não vai tender a ficar pura, a ficar com potencial hídrico bem perto do zero. Mas, gente, o cloro e o potássio estão saindo dessa célula e estão entrando na célula que está aqui do lado. O estômago ele não fica isolado. É uma célula colada na outra, na epiderme. Esse cloro e esse potássio vão entrar em outra célula. É como se eu tivesse o potássio de uma célula e colocando na outra do lado. Se eu coloquei cloro e potássio na célula do lado, vocês concordam que vai fazer o potencial osmótico ficar negativo? É como se eu estivesse jogando um açúcar dentro de um copo d'água agora. Só que é a célula do lado. Estou jogando soluto. Estou fazendo o potencial osmótico ficar negativo e o potencial hídrico ficar negativo. Ou seja, o potencial hídrico dessa célula guarda vai ficar bem perto do zero e o potencial hídrico da célula que está indo esse cloro e esse potássio vai ficar negativo. E o movimento da água é a favor do potencial hídrico, daquele que está mais perto do zero para aquele que está mais negativo. Ou seja, mais perto do zero é a célula guarda. Mais negativo é a célula que ganhou o cloro e o potássio que está ali do lado. Vocês entenderam isso ou não? Mais ou menos, professor. Vou repetir. Nem precisa analisar todos esses eventos. Vou analisar duas coisas. Primeiro, lembra quando eu mostrei da aula de ontem, da plasmólise e desplasmólise? Não tinha várias células, uma do lado da outra? As células roxinhas? Não tinha uma do lado da outra? Esse estômago aqui, gente, ele não está sozinho na epiderme. Tem um monte de célula aqui ao lado dele. Essa célula guarda, ela está colada numa célula da epiderme. É uma do lado da outra. Então, esse espaço vazio que vocês estão vendo em branco ao lado aqui, é uma célula que está aqui do lado.
No final das contas, o que está acontecendo aqui no 8? Ó, número 8, o cloro e o potássio estão saindo dessa célula, estão entrando em outra. Então, tudo se baseia aqui em potencial hídrico. Se eu tiro o soluto dessa célula, eu estou tirando o açúcar da água. A água vai ficar mais pura, a solução da célula vai ficar mais pura, porque eu estou tirando o cloro e o potássio. Quando eu tiro o soluto, o potencial hídrico fica mais perto do zero, porque eu tirei o soluto dali. Agora, essa célula do lado que está ganhando cloro e potássio é igual à água do copo que eu estou jogando uma colher de açúcar. Eu estou jogando soluto dentro do copo de água. Eu estou jogando cloro e potássio na célula que está do lado. Se eu joguei cloro e potássio nela, o potencial hídrico dela vai ficar negativo. E o potencial hídrico da célula guarda vai ficar mais perto do zero. Então, essa célula guarda vai doar água para a célula do lado. Não, quem vai ficar flácida é a célula guarda, porque ela vai doar água para a célula do lado que ganhou cloro e potássio. Lembre-se do potencial hídrico. Se a célula guarda está perdendo cloro e potássio, o potencial hídrico dela vai ficar mais perto do zero. Se a célula do lado está ganhando cloro e potássio, está ganhando soluto. O potencial hídrico das células ao redor vão ficar negativo. Então, a água vai da célula guarda para a célula que está do lado. Vai do mais perto do zero para o mais negativo. Captaram agora ou não? Senão eu repito 50 vezes esse trem. É só pensar no soluto. Se eu joguei açúcar na água, eu crio potencial osmótico negativo, potencial hídrico negativo. Se eu tirei o açúcar da água, esse potencial vai ficar mais perto do zero, maior. Eu tirei o soluto. Sim, movimento da água. Tem a pressão aqui também, com certeza. A célula ao lado vai ter mais sal. O potássio, gente, na próxima aula eu vou falar dos elementos, né, nos minerais. E aqui é até bom você ter lembrado. Uma das funções do potássio, é o quê? Ativar várias enzimas. Muitas enzimas dependem de potássio para serem ativas. E uma das principais funções do potássio é fazer isso aí que está nessa figura. Entrar e sair das células de forma rápida. Isso aí é rápido, viu? Porque uma planta, quando ela está murchando, ela fecha o estômago ou abre o estômago rápido. Isso aí não é lento, não. Esse negócio aí é rápido. O potássio é um íon que você aplica ele na adubação para ativar enzimas dentro da célula e para fazer a planta ter um controle melhor de abertura e fechamento de estômago. Por quê? O soluto que vai ficar entrando e saindo na célula é cloro e potássio. São os dois que vão fazer esse movimento aí, concentrar a célula de fora, concentrar a célula guarda. É o potássio e o cloro. Então, quando você vai, funções dos elementos, o potássio, cara, é abertura e fechamento de estômago e ativar enzimas, uma das principais. Então, essa questão da murcha da planta e da turgidez depende do estômago abrir ou fechar. Mas quem faz o estômago abrir ou fechar, né? Quem ajuda é o potássio e o cloro, com esse movimento de entra e sai, do vácuo, do citosol, para lá e para cá, para lá e para cá. A partir do momento que essa célula aí, se eu jogar água, se ela está lá no solo, precisou acontecer isso tudo aí para ela murchar e o estômago fechar. Aí eu vou e irrigo a planta. De forma resumida, o cloro e o potássio que estão na célula ao lado, gente, eles vão voltar para a célula guarda aí. Vai fazer o movimento contrário.
Porque quando o cloro e o potássio voltar para a célula guarda, eu vou fazer a mesma coisa que jogar açúcar num copo de água. Eu vou concentrar dissoluto a célula guarda e fazer o potencial hídrico dela ficar negativo. E as células do lado vão perder o cloro e o potássio e vão ficar com o potencial hídrico mais positivo, mais perto do zero, e vão doar a água para a célula guarda. E aí a célula guarda vai ficar túrgida e o estômago vai abrir. Então, tudo é em função de soluto. Entrou soluto, ficou com potencial hídrico negativo. Saiu soluto, potencial hídrico ficou mais positivo, perto do zero. Eita. Deu para clarear mais aí? Deu sim. Então, isso é parte do nosso entendimento do comportamento da planta no campo. Ah, a planta está murcha, bota água. Mas e a fisiologia por trás disso aí? É isso aqui que nós estamos vendo. O simples fato, né, de você estar entendendo qual a função de um elemento mineral, como que funciona o estômago para abrir, para perder água, para ganhar água, para ficar murcha, túrgida. É isso aí que é o nosso papel, entender como que funciona isso. O lado direito eu não vou abordar, porque é outra rota metabólica, mas essa aqui já dá suficiente para a gente entender isso. Agora, vamos falar de uma parte que ficou faltando. Essa parte que está escrito em vermelho aí, ó. A proteína carreadora ou carregadora, além dela fazer essa difusão facilitada a favor do gradiente de potencial eletroquímico, ela é capaz de fazer o transporte ativo secundário, aquele simporte e o antiporte que a gente viu. Só que na figura do livro do Teis não está claro isso. Mas é ela que vai fazer o transporte ativo secundário, que é o que faltava nessa figura. No caso aí, o soluto está indo a favor do gradiente, né? Só que essa figura aqui não é bom muito a gente usar ela, não. Eu vou só citar e vou mostrar outra figura, que aí vai ficar mais fácil. Vamos entender como é que funciona isso aí. O transporte ativo secundário. Vamos citar algumas características aqui do transporte ativo secundário das proteínas carreadoras. Ó. A ligação gera uma mudança na conformação da proteína, a ligação do soluto nela, ao qual expõe a substância ao outro lado da membrana para que ela atravesse de um lado para o outro. O transporte se completa quando a substância se solta, né, da membrana, da proteína, e fica livre no outro lado. A mudança de conformação da proteína provoca uma taxa de transporte várias ordens de grandeza mais lenta do que um canal. Então, o que eu falei, a água usa um canal, a aquaporina, o potássio, o cálcio, o cloro, várias moléculas usam canal. Então, é um transporte é o mais rápido que tem. Então, esse transporte aqui das carreadoras, que precisa da mudança de conformação, vai de 100 a 1000 moléculas por segundo, que é 10 a 6 vezes mais lento do que um canal. Então, o canal é o mais rápido que tem. Carreadora é a intermediária. E a bomba de prótons lá e a bomba de cálcio são os mais lentos que tem. Repetindo o que a gente já viu, transporte passivo ou difusão facilitada, transporta substâncias a favor do gradiente eletroquímico. Transporte ativo, contra o gradiente eletroquímico. Pode ser dividido em primário e secundário. E agora nós vamos entender o que é essa mudança de conformação. Então, olha só, a parte de baixo da figura é o citosol, o citoplasma. A parte de cima é o apoplasto, né? Outra célula. Está separado por uma bicamada lipídica. Então, a gente tem 4 situações. A A, a B, a C e a D.
E aí, aqui na figura A, essa primeira setinha vermelha é o gradiente de potencial eletroquímico para o íon S, é um íon qualquer. Note que embaixo tem vários íons S e do lado de fora tem pouco, só tem 3. Então, o gradiente para o íon S, nesse sentido aqui, ó, de baixo para cima, é a favor do gradiente. Né? Porque se você olhar a setinha vermelha grande aí, ó, ela não está mostrando o sentido do íon, não, gente. Ela só está mostrando o gradiente. Que embaixo, como a base é mais larga, ó, a base da seta vermelha é larga, é alto. Do outro lado, na ponta da seta, é fininho, porque é baixo o gradiente. Então, está indo do alto para o baixo. Tá? Esse é o gradiente para o íon S, mas não quer dizer que essa setinha está dizendo que ele vai de baixo para cima, não. E do outro lado é o gradiente para o próton. Então, do lado de cima tem muito próton, a base da setinha é larga, então é o alto potencial eletroquímico. E embaixo a setinha afinou, é o baixo potencial do próton. Agora vamos analisar. O que aconteceu na figura A, B, C e D? O próton, na letra A, na figura A, vai se ligar nessa cavidade que tem aí, esse orifício na proteína. Esse orifício que está aí. Aí, na figura B, a proteína vai mudar a conformação dela para abrir o sítio para o íon S se ligar. Na letra C, a proteína muda a conformação de novo e libera o próton e o íon S dentro do citosol. E na figura D, ela volta à conformação inicial que estava lá na figura A. Então, analise a figura C. O próton veio de cima para baixo. O próton veio de onde estava alto potencial eletroquímico para baixo potencial eletroquímico. Então, o próton veio a favor, tá vendo? O próton se moveu a favor do gradiente dele. Mas o íon S veio de cima para baixo. O íon S se movimentou contra o gradiente de potencial eletroquímico. Vocês perceberam isso aí? É isso. Então, o S foi contra o gradiente, mas o próton foi a favor. Houve mudança de conformação na proteína, então isso aí não é um canal. Isso aí eu posso dizer para vocês que é um transporte ativo. O transporte ativo do tipo sim-porte, porque os dois se movimentaram no mesmo sentido. O transporte ativo secundário do tipo sim-porte, no transporte ativo secundário, primeiro, vou relembrar, transporte ativo secundário, o próton sempre vai a favor do gradiente, é o que aconteceu aí. O próton moveu-se a favor do gradiente. Se o íon S foi contra o gradiente dele, eu posso dizer que os dois se moveram no mesmo sentido. Então, é um tipo sim-porte. É o sim-porte. O próton sempre vai se mover a favor do gradiente no transporte ativo secundário. Vou lembrar aqui, ó, a bomba de prótons pegou o próton do citosol e jogou para o apoplasto e consumiu ATP. Esse era o transporte ativo primário. Agora, o próton vai voltar do apoplasto para o citosol, que é o que está acontecendo aqui. Ó. Ele está voltando do lado de fora da célula para o citosol. Então, ele está voltando a favor do gradiente. Mas, junto com ele, ele traz o íon S contra o gradiente. Então, é um transporte ativo porque o íon S está indo contra o gradiente.
E a força protomotriz, o gradiente de prótons, foi utilizado como fonte de energia. Houve mudança de conformação, não é canal. Por aí vai. Então vamos ver mais aqui, ó. Não, aí não teve gasto de ATP. Ô Brenda, sai e entra de novo. Tenta sair e entrar de novo, para ver se melhora aí. Aí não teve gasto de ATP, mas eu posso te adiantar, Alberlan, que se colocasse o ATP aí, o próton teria que estar indo contra o gradiente dele. Mas eu vou mostrar um exemplo para você. Já, já. Nesse caso aí, foi só um transporte ativo secundário, do tipo SYMPORT. Mas vai ter mais ainda. Então, aí, ó, o primário. Lembra dos detalhes, ó. Primário, diretamente acoplado a uma fonte de energia. Qual fonte? ATP. Proteína de membrana que realiza esse transporte são as bombas, proto-ATPase. Pode ter, como eu disse aí embaixo, na maioria transportam íons como próton e cálcio para fora da célula. Porque fora, né, para fora está indo contra o gradiente. Então você tem proto-ATPase, cálcio-ATPase. Mas é mais falado das proto-ATPase por causa do próton, né? Continuando, então. Bomba eletrogênica. Transporta íon envolvendo o movimento líquido de carga pela membrana. Na AMP, né, membrana plasmática de plantas, fungos e bactérias, assim como nos tonoplastos vegetais e outras